Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 27. Estamos no penúltimo capítulo do livro, mas provavelmente não o penúltimo sermão. Já estamos chegando ao final. Provavelmente ouviremos o último capítulo, pelo menos em 2 sermões, e assim passaremos a uma outra série da Nova Aliança. Atos, capítulo 27. Farei a leitura de todo o capítulo, um capítulo extenso. E essa é a pregação de hoje à noite. Atos, capítulo 27. Todo o capítulo. Essa é a palavra da salvação. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião o navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me ouvido, atendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas,
é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado um bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que história fantástica, nos ajuda agora a entender por que ela está preservada para nós nas páginas do Teu Santo Livro. Não é uma mera história para aprendermos um pouco mais a respeito de um naufrágio e de um salvamento extraordinário, mas sem dúvida alguma diz respeito à nossa salvação e ao nosso relacionamento contigo. Por isso eu te peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor salve aqueles que vão ouvir essa palavra, e ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e por isso não têm qualquer esperança de salvamento por si mesmos, confiando em suas próprias obras. Transforma essas vidas, ó Deus, nessa noite, por meio da Tua graça maravilhosa que se manifestou aqui, na preservação de todos esses, mesmo que todos esses não fossem necessariamente crentes como Paulo era, mas pela bênção que o Senhor deu a Paulo, estes também foram abençoados. Que nessa noite a bênção da salvação esteja realmente reservada para todos os que se encontram presentes aqui. Em nome de Jesus, o nosso refúgio, é que nós oramos. Amém. Amém. Em 1993, o jornalista e escritor Sebastian Junger planejou escrever um livro sobre a tempestade do Halloween de 1991. Durante suas pesquisas, ele conversou com o meteorologista Robert Case, antigo representante do National Weather Service, em Boston, na época da tempestade.
Case descreveu para Jung a conjunção de 3 diferentes fenômenos que foi capaz de produzir o que Case chamou de situação perfeita para a produção de uma tempestade. Primeiro, o ar quente de um sistema de baixa pressão vindo de uma direção, um fluxo de ar frio e seco gerado por uma alta pressão de outra direção e uma umidade tropical causada pelo furacão Grace. Jung anotou o uso de Case para a palavra perfeita e cunhou a expressão tempestade perfeita, utilizada como título de seu livro, The Perfect Storm, lançado em 1997. O sucesso do livro fez com que a expressão fosse incorporada à cultura popular. Após o lançamento do filme homônimo, em 2000, adaptado do livro de Jung, o uso da expressão se intensificou, aplicando-se a qualquer evento em que uma situação é drasticamente agravada em decorrência de uma combinação excepcionalmente rara de circunstâncias. No entanto, segundo Case, esse tipo de convergência de fatores, embora incomum, não é excepcionalmente raro ou único, apesar do sentido com que a expressão é comumente usada. Você certamente já ouviu ou já usou a expressão uma tempestade perfeita. Talvez já tenha usado isso por algo pelo qual você passou, experimentalmente. E como nós vimos aqui nessa declaração, por mais que tempestades perfeitas pareçam raras e incomuns, todas essas circunstâncias que podem convergir para gerar essa tal tempestade, elas são mais comuns do que nós gostaríamos. E é claro que nós estamos vendo aqui a descrição de uma tempestade bem semelhante a essa aqui. Se você viu o filme, você pode perceber ali como os efeitos visuais do cinema tentam nos demonstrar o que foi realmente aquilo que aqueles marinheiros passaram naquele outubro de 1991. Por isso, a tempestade de Halloween. Uma tempestade que trouxe para as páginas da história aquilo que hoje nós usamos como uma expressão não apenas para descrever questões físicas, mas também espirituais. Nós passamos por tempestades perfeitas, espiritualmente falando, de forma mais comum do que nós gostaríamos. Circunstâncias parecem convergir exatamente para que nós estejamos no olho do furacão de forma mais comum do que nós gostaríamos. E esse texto, então, aqui, quase que terminando o livro de Atos, vem ser para nós esse tipo de encorajamento e até uma espécie de bússola para nos ensinar como lidar com as tempestades perfeitas da nossa vida. Não é algo alegórico aqui. Não é que essa narrativa, então, deve apresentar para nós que o vento tal significa esse problema, ou aquele perigo, aquela outra situação na sua vida. Não. Lucas não escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo para esse tipo de alegoria. Lucas escreveu esse texto, assim como todo o restante do livro de Atos, realmente para nos direcionar em como viver num mundo que ainda persegue aqueles mesmos que são os únicos que podem oferecer graça e esperança por meio do Evangelho. Isso está acontecendo com Paulo aqui, mais uma vez. Paulo está passando, num certo sentido, por uma tempestade perfeita durante todos esses julgamentos pelo qual ele tem passado. Ele tem estado ali de tribunal em tribunal sendo injustamente julgado. A sua inocência é declarada, mas ele não é solto, ele não é liberto. Ele apela para César porque ele sabe que o Sinédrio não poderia julgá-lo corretamente, muito menos aqueles tribunais ali, e como seu direito de cidadão romano, ele vai ser levado até César. Mas nós sabemos que isso é apenas um pretexto para ele atingir o seu objetivo principal, que é o objetivo de ir a Roma, pregar ali o Evangelho. Ele não quer ir para César apenas para alcançar a sua liberdade que lhe é devida,
Mas mesmo preso, mesmo sendo levado para Roma como um prisioneiro, passando pela tempestade perfeita ali no mar Adriático, ele vai chegar em Roma para pregar o Evangelho e, por meio da sua pregação, salvar muitas almas, porque esse é o objetivo do próprio Deus. Nesse sentido, então, nós vemos que a partir de Atos 27, usando inclusive a linguagem que o próprio Paulo usa, é necessário que nós vamos dar a terra prometida por meio da providência de Deus. Isso não é um chavão espiritual, isso não é um chavão do Evangelho, mas é uma promessa maravilhosa que continua nos encorajando. No meio das tantas tempestades perfeitas que nos acometem, é necessário que vamos dar a terra prometida por meio da providência de Deus. E eu escolho de propósito aqui a ideia de terra prometida, por quê? Porque todo esse capítulo ele está baseado nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus que se cumprem, que inevitavelmente acontecem, porque o nosso Deus é fiel, é imutável, é perfeito e sempre cumpre aquilo que Ele diz que vai fazer. Como eu mencionei, o texto é longo, nós não vamos tratar o texto de versículo em versículo, mas nessa narrativa nós vemos aqui cenas que se dividem para nos mostrar então como ele nos serve de bússola, para nos ajudar a chegar na terra prometida. A primeira cena, dos versículos 1 a 8, nos mostram aqui que os ventos podem até ser contrários, mas nós permanecemos protegidos. Os ventos podem ser contrários, mas nós permanecemos protegidos. E vejam que coisa maravilhosa aqui, como Lucas coloca esse fato histórico nos mostrando uma proteção importantíssima pela providência de Deus por meio das amizades. E não é qualquer amizade, amizades pactuais, amizades daqueles que são mais chegados do que irmãos, amizades que nós devemos ter uns com os outros, porque somos unidos pelo sangue de Cristo, mesmo não sendo consanguíneos de forma biológica. Vejam aí como começa o texto no versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Vejam aqui quem são os companheiros de Paulo, que não precisavam ser companheiros de Paulo. A ideia é clara aqui. Esses homens fazem questão de se juntar a Paulo nessa situação tão difícil da sua vida. O primeiro deles não é descrito aqui pelo nome, mas nós sabemos quem é. É o autor do livro. Em capítulos anteriores nós vimos que a narração era na primeira pessoa do plural, porque Lucas estava com Paulo nas suas viagens missionárias. Por alguma razão, na providência, Lucas permanece em outros lugares fazendo ali a obra do Evangelho, mas agora, sem muitos detalhes, nós vemos que ele se une a Paulo nessa viagem. Que amizade maravilhosa! Que demonstração fantástica de companheirismo! E quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos o quanto nós precisamos desse tipo de proteção. A amizade, principalmente a amizade pactual, ou talvez apenas ela verdadeiramente, é aquilo que nos ajuda na caminhada que é tão difícil rumo à cidade celestial. Como é que você vai em relação às suas amizades? Você tem pessoas que entrariam num navio com você para que você não fosse sozinho até um grande julgamento perante César? E mais do que isso, será que você é esse tipo de amigo que entraria num navio, podendo talvez colocar em risco a sua própria vida?
Essa é a bênção da amizade. Lucas faz parte disso. Ele entende o seu propósito dentro da providência de Deus, mas não somente ele, como aqui nós vemos Aristarco, mencionado em outras epístolas, mencionado no momento em que Paulo está preso, escrevendo suas cartas. Aristarco está ali com ele, fazendo-lhe companhia. A simples presença. Ele não podia libertar Paulo, ele não estava oferecendo a Paulo qualquer coisa que ele não pudesse lhe dar, a não ser a sua mera presença. É assim que nós somos amigos uns dos outros. Como é que nós, em nossa viagem, em nossa jornada à Nova Jerusalém, podemos permitir que pessoas no meio da igreja, no seio da igreja, se sintam solitárias, possam dizer que não têm amigos, que não têm companheiros ou companheiras de viagem? Os ventos podem até ser contrários, mas Deus nos entrega amizades pactuais, que vão sanando as dificuldades, que vão nos ajudando a continuar. E mais do que isso, mesmo fora do pacto, mesmo fora da aliança, Deus nos dá também o auxílio, ou aquilo que a gente pode chamar aqui de a confiança de ímpios. Olha o versículo 3. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, que era o centurião, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Gente, percebam o que está acontecendo aqui. Era dificílimo que um soldado romano, muito menos um centurião, tivesse esse tipo de relação humanitária para com os presos sob os seus cuidados. Nós acabamos de ler aqui que quando o barco está indo a pique, os soldados pensam em matar os prisioneiros para que eles não escapassem. E Paulo aqui, como um prisioneiro, ele se portou de tal maneira diante daquele centurião, de forma obviamente bíblica e cristã, que aquele centurião confiava plenamente nele, a ponto de deixar Paulo ir e voltar. Ele sabia que Paulo voltaria, por causa de sua palavra, por causa de sua honra, mesmo para com ímpios, mesmo para com alguém que não adorava o mesmo Deus. Quando nós percebemos isso na vida de Paulo, nós nos perguntamos, será que a nossa palavra hoje vale tanto quanto a de Paulo aqui? Será que pessoas, não só dentro da igreja, mas principalmente fora, podem confiar na palavra de um crente? Ou o crente aproveita e usa a desculpa da providência para acabar enganando pessoas? Nós vemos aqui que o centurião não o libera à toa. Ele vai visitar amigos que ele tinha ali em Sidom. Ele vai visitar amigos, e isso claramente era uma característica da vida do apóstolo Paulo. Por onde ele passava, ele não deixava apenas igrejas, pela graça de Deus, mas ele deixava amigos. E assim deve ser a nossa vida também. Porque aqui há uma demonstração do quanto nós podemos ser orgulhosos. Porque nós geralmente estamos dispostos a prestar auxílio. Nós geralmente estamos preparados para oferecer ajuda. Mas o nosso orgulho, ele é desafiado quando nós precisamos de auxílio. Quando nós precisamos de ajuda. Você pede ajuda? Você é humilde o suficiente para, como Paulo aqui, visitar amigos para obter assistência? O grande apóstolo Paulo, que fora para Jerusalém com dinheiro para assistir os necessitados, ele está agora necessitado. E ele obtém essa assistência de amigos, sem qualquer orgulho, sem qualquer soberba. Os ventos podem ser contrários, mas nós permanecemos protegidos pelas amizades que o Senhor Deus nos concede em sua graça.
pelo auxílio até de ímpios. E aqui, como nós vemos a partir do versículo 4 até o versículo 8, pela própria natureza. É interessante notar, porque isso aqui vai nos mostrar exatamente o que vai acontecer em seguida. Porque Paulo, ou melhor, Lucas, vai dizendo como os ventos eram contrários, a viagem já estava com dificuldade, mas ele usa ao mesmo tempo expressões dizendo que eles eram protegidos por tal cidade, protegidos por Creta, protegidos por aquela costa ou aquele tipo de situação da natureza. E o que está sendo demonstrado para nós aqui? Exatamente esse cuidado que nós devemos obter da natureza. Nós fomos criados para dominar o mundo, nós fomos criados para exercer um mandato cultural e aprendemos inclusive como a ciência náutica, a ciência dos mares, por onde costear, até onde ir, quando parar e assim por diante. Aqui nós vemos a ciência, apesar da natureza já demonstrar contrariedade ao que estava acontecendo, nós vemos a ciência aqui dominando essa natureza. Nós vemos aqui a provisão de Deus nos protegendo, mesmo diante de ventos contrários. Mas por que isso nos ensina a ver o que vem em seguida? Porque facilmente nós podemos confiar a nossa jornada apenas às amizades que o próprio Deus nos dá, ou até mesmo à ciência que nós dominamos e nos ajuda a controlar a própria natureza, ou, num certo sentido, o nosso destino. Mas nós não podemos confiar apenas nisso. São boas dádivas, mas a confiança é sempre no Senhor. Porque as amizades, mesmo as pactuais, elas podem falhar. A natureza, principalmente, pode se voltar contra nós. Aí nenhuma ciência, nenhum conhecimento científico é capaz de assegurar a nossa salvação, assegurar a nossa preservação. É isso que acontece na história daqueles marinheiros da tempestade perfeita de 1991, de outubro de 1991. Eles eram extremamente experientes no que faziam, mas não houve conhecimento náutico suficiente para nos livrar daquela que realmente foi a tempestade das tempestades, pelo menos no que diz respeito aos fenômenos do mar e da natureza. Então Lucas continua nos mostrando então que nós precisamos confiar somente no Senhor para que Ele realmente nos ensine o caminho, por onde ir, quando parar, quando continuar e assim por diante. Nesse sentido nós vemos nos versículos 9 a 26 agora, a maior porção dessa narrativa, como a cena muda. E aqui nós vemos que os ventos são perigosos, mas continuamos preservados. Os ventos não são apenas contrários, e Deus nos oferece a proteção, mas agora eles são extremamente perigosos. Mas Deus ainda assim nos preserva. Vejam aí como o versículo 9, ele nos dá o contexto histórico do calendário, quando isso acontece. Lucas diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo. Lucas, o tempo todo no livro de Atos, ele vai nos dando um calendário a partir daquilo que o judaísmo ainda praticava. E o dia do jejum aqui é o dia da expiação. Uma daquelas festas que Levítico 23 estabeleceu para que o povo observasse até o momento em que o Messias viesse. Aqui Lucas está colocando então no seu devido lugar o nosso entendimento do quando está acontecendo essa jornada. E é num momento extremamente difícil, quando ela não deveria estar acontecendo.
E por incrível que pareça, essa grande tempestade que eu mencionei no começo, ela aconteceu em outubro, e essa tempestade aqui está acontecendo também em outubro. Essa de 1991 no final de outubro, e essa do tempo de Paulo no início de outubro, final de setembro e início de outubro. O dia da expiação ele era celebrado de acordo com a lua, então ele era variável, ele não acontecia num dia específico. E aqui nós vemos então que essa viagem está acontecendo em meados de outubro, quando os navegadores do mar Mediterrâneo já não deveriam mais colocar suas embarcações no mar. Isso era conhecido, isso era sabido, mas eles teimaram e tentaram a Deus. Dizem os expertos no assunto que os navegadores, quando chegava novembro, eles nem sequer tentavam qualquer travessia. Mas em outubro ainda havia uma margem de segurança e um risco calculado. E é exatamente baseado nesse risco que nós chamamos de tentação a Deus, que eles continuam a navegação. Mas vejam então como um homem cheio de discernimento, preso, os admoesta. E no versículo 10 nós lemos: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E vejam aqui quem está falando, é o apóstolo Paulo. Mas quando ele exprime a sua admoestação, ele não está dizendo: vejam, eu recebi uma profecia que me disse exatamente isso. Não. Ele está falando aqui de uma percepção que ele tinha da sua própria experiência. Paulo sofreu pelo menos 3 naufrágios. Em suas viagens missionárias, ele percorreu aquele mar Mediterrâneo ali o tempo todo. Ele conhecia aquilo ali com uma palma de sua mão, mesmo não sendo um marinheiro treinado. Deus havia dado a ele conhecimento suficiente por meio de experiência para que lhe dessem ouvido naquela situação. Mas ele é um prisioneiro. Quem é Paulo aqui para dar qualquer conselho? Ele não tem um diploma, ele não é formado na ciência do mar, ele não tem aquilo que eu e você continuamos achando que é fundamental para ouvirmos alguém no que diz respeito a um direcionamento numa determinada área. Eu estava vendo um programa na televisão um dia desses, e era um programa onde a pessoa acabava vendendo o seu produto, e quando essa pessoa disse que ela era PhD em tal coisa, todo mundo quase que automaticamente comprou o produto daquela pessoa. Por quê? Por que os títulos? Por que os diplomas? Por que um pastor que é doutor, ele, em tese, recebe mais atenção do que um pastor leigo que nem seminário fez? Porque nós, da mesma maneira que esses homens aqui, damos mais importância àquilo que tem importância, mas que não deveria ter tanta importância quanto o discernimento espiritual que o próprio Deus concede àqueles que são seus. Nós vemos aqui aquele velho problema do expert em determinado assunto tendo prioridade sobre aquele que claramente tem um discernimento espiritual sobre o que deve ser feito. Paulo os admoesta com toda a sua experiência, mas o versículo 11 diz: o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Isso não diz respeito apenas a uma viagem marítima cheia de perigos. Isso diz
diz respeito à sua vida na sua caminhada para a Nova Jerusalém. Quantas vezes nós damos ouvidos mais aos experts formados com seus diplomas do que aos ministros da palavra, do que aos presbíteros da igreja, do que aquele irmão mais maduro, mas que talvez não tenha terminado o ensino médio? Porque nós afirmamos que a Bíblia é suficiente para nós, mas não vivemos e não experimentamos isso. Eu não estou dizendo aqui que estudar é errado, que ter diplomas é errado, que ter formações é errado, não. O que eu estou dizendo é que nós colocamos isso num patamar que não deve estar. E idolatramos essas coisas em detrimento daquilo que, sem dúvida alguma, é mais significativo. O conhecimento que nós temos de todas as áreas da vida a partir da palavra de Deus. Quem é o seu conselheiro espiritual? Um psicólogo e um psiquiatra? Ou é o pastor da sua igreja? A quem você confia a educação de seus filhos? Aos pedagogos formados e com títulos desse mundo? Ou os irmãos em Cristo que talvez não tenham a formação, mas que sabem o que é a pedagogia à luz das Escrituras? São vários exemplos que diariamente acontecem em nossas vidas, onde nós confiamos mais no expert do que naquele que realmente pode nos dar a luz que precisamos nesse momento de trevas. E não só isso. Nós temos aqui uma outra situação que acaba atrapalhando ainda mais. Nós temos o problema de ouvir o expert em detrimento ao que tem discernimento espiritual, e mais do que isso, continuamos confiando na tal da maioria. Olha o versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Será que aquele ditado está correto quando diz que a maioria é burra? Não necessariamente. Mas ela também não é a mais inteligente de todas. Ou ela não necessariamente deve ter a palavra final. E nós estamos mal acostumados com esse tal conceito de democracia. E nós achamos que se 51% ou se uma maioria simples de pessoas tomam uma certa decisão, logo aquela é a melhor decisão. Não é. Nem nesse caso, e nem em vários outros, quando a palavra de Deus, ministrada pelos seus vocacionados, seus líderes, seus determinados para isso, a utilizam para demonstrar o que precisa ser feito. A situação está bem clara aqui. Paulo diz exatamente o que eles deveriam fazer. Mas por causa da insistência em coisas erradas, eles não dão ouvidos a Paulo. E você sabe isso de carteirinha. Quais são as consequências inevitáveis quando nós não damos ouvidos àqueles que precisam ser ouvidos? As consequências são trágicas. Mas Deus continua demonstrando a sua graça, mesmo mediante a essa desobediência toda. Veja o que acontece então a partir do versículo 13, quando diz: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Pronto, tinham tudo o que precisavam. O expert falou, a maioria decidiu, e eles têm um vento brando. As circunstâncias estão favoráveis. O que esse Paulo sabe de navegação?
eles têm tudo o que eles precisavam para continuar a viagem, menos o conselho do homem mais sábio do navio. E eles continuam a viagem. E eles encontram o Euroaquilão. Um vento que recebe um nome bem bonito, mas que não significa nada mais nada menos do que um vento nordeste. Um vento que veio, na verdade, descrito como um tufão. E começou a mostrar para eles o que é que uma natureza, num mundo caído, pode fazer quando ela está gemendo por sua salvação, por sua restauração, por aquilo pelo qual nós gememos também. A tempestade começa. Eles deveriam ter parado, eles deveriam ter ficado ali, mas continuaram. E aqui a tempestade ela é descrita de forma fantástica. Mas mais uma vez, esses homens demonstram o quão pouco eles conheciam do Evangelho ou da graça de Deus. Nós vemos a tempestade atingindo aqueles homens, e o que é que acontece? Como é que eles reagem? Eles tentam por si mesmos resolver a situação. Olha o resumo disso no versículo 19. Depois de 3 dias de grande tormenta, nós mesmos, Lucas se inclui aqui, com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Eles já tinham tentado tudo. Assim como eu e você tentamos de tudo para nos livrar da tempestade, para nos livrar das circunstâncias que nos acometem, especialmente quando estamos ali, porque não ouvimos tal pessoa. Continuamos insistindo em tentar nos livrar do problema por nossa própria conta. E isso é exatamente o contrário do que é a graça de Deus. E quando nós agimos assim, não ouvindo os mais sábios, indo pelo nosso próprio pensamento e sabendo agora que estamos em terrível perigo, nós não buscamos a Deus. Nós insistimos na nossa própria força ou na nossa própria inteligência e inevitavelmente chegamos ao que o versículo 20 diz aqui. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Esse é o nível do desespero em que eles chegaram. A descrição é minuciosa. Eles estavam no escuro, não conseguiam nem ver em céu aberto qualquer estrela, e muita água caindo, e o vento soprando sobre eles, e o barco balançando, certamente ali enjoados de toda aquela situação terrível. Naquele momento, dissipa-se afinal toda a esperança de salvamento. Essa é a conclusão de todas as vezes que nós insistimos em não dar ouvidos à palavra de Deus, no seu casamento, no seu relacionamento, na vida da igreja, onde quer que seja. Se nós insistirmos, se dissipará toda a esperança de salvamento, humanamente falando. Mas Deus se intromete, Deus intervém, Deus não deixa que os seus, mesmo desobedientes, mesmo desafiadores da sua autoridade, se percam. Vejam aí então o que nós lemos a partir do versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores,
Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo deixa claro o que estava acontecendo. Mas ele não está fazendo isso como eu e você faríamos. Eu e você pegaríamos a plaquinha, eu já sabia. Bem feito. Vão me ouvir da próxima vez? Não. Paulo está lhes lembrando que eles já disseram o que precisava acontecer, mas ele está aqui não jogando na cara deles a situação, mas está, na verdade, oferecendo a solução, oferecendo a graça. E como é que ele faz isso? A partir do versículo 22, ele diz: vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. A palavra de Deus aqui, revelada a Paulo por meio daquele anjo. Uma confirmação apenas, meus irmãos, do que Paulo já tinha ouvido do próprio Cristo, lá quando ele estava em prisão. Cristo o visitou ali, nós vimos isso alguns capítulos anteriores. Cristo foi ali com ele e disse: Paulo, fica tranquilo, porque você vai chegar até Roma, você precisa testemunhar do meu nome lá em Roma. Não se preocupe, confia. E aqui nós vemos então o anjo confirmando, reafirmando essa promessa de Deus. Não apenas para Paulo, mas para que Paulo pudesse então encorajar aqueles que estavam ali. Paulo não está falando isso da boca para fora. Paulo não está aqui dizendo: vamos lá, a gente consegue. Será que vai conseguir mesmo? Não. Paulo sabia que ele precisava, que ele podia e precisava confiar na revelação de Deus. E é isso que nós temos hoje. Porque anjos não nos aparecem mais. Não temos mais sonhos ou revelações como eles tinham. Mas nós temos toda a palavra de Deus aqui, dizendo sim para os experts desse mundo: submetam-se à palavra de Deus. Dizendo para a maioria: submetam-se ao que a palavra de Deus diz. Dizendo para as nossas insistências em desobediência: submetam-se ao que a palavra de Deus diz. E a submissão aqui é uma submissão de esperança. Nós confiamos em Deus e nas suas promessas, porque elas vão se cumprir. E vejam então como essa graça maravilhosa demonstrada por Deus, ela vai atingir a todos do navio. Ela não atinge apenas Paulo, ela não atinge apenas Lucas, ela não atinge apenas Aristarco, ela não atinge apenas aqueles que são de fato eleitos, mas ela é derramada sobre todos. Nessa noite, se você está aqui nessa igreja e você não faz parte da igreja ainda, você não faz parte do povo de Deus, entenda que essa palavra que está sendo pregada é para lhe dar uma oportunidade de salvação. É para que você entenda então que o que você mais precisa é essa palavra que Paulo disse aqui àqueles homens: tende bom ânimo, porque em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, ninguém se perderá. E é exatamente isso que nós vemos na nossa última cena. A cena que começa no versículo 27. E aqui nós vemos a característica dessa cena como os ventos sendo vitoriosos. Os ventos acabam vencendo. Eles eram contrários, eles se demonstraram extremamente perigosos, e aqui eles vencem. Os ventos, a natureza vence. Mas nós não somos perdidos. Deus nos protege, Deus nos preserva, Ele nos salva. Essa cena nos mostra exatamente isso.
E aqui eu me lembrei de um outro filme, cuja tradução do título é péssima. E vocês vão entender o que eu vou dizer. Aqui nós entendemos que nós somos náufragos, mas não banidos. E se você já viu aquele famoso filme do Tom Hanks chamado Náufrago em português, saiba que não é isso que o título em inglês quer dizer. Que significa, ou que é castaway. A ideia é muito maior, muito mais ampla, muito mais profunda do que meramente um náufrago. É alguém que está banido, alguém que está isolado, alguém que não tem esperança alguma. E que por alguma razão acaba obtendo a redenção e a restauração. Nós podemos ser náufragos, mas nós não somos desamparados. E aqui nós vemos então a demonstração de como esses homens lutavam por sua salvação, e tem uma temática que domina esses versículos finais dessa última cena. E a temática é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É fantástico isso. Quando nós olhamos para a nossa jornada até a cidade celestial, é extremamente necessário que nós saibamos lidar com esse suposto dilema ou aparente contradição. Ora, Deus disse para Paulo, confirmou a ele ali: ninguém vai se perder, todos que estão no navio estarão vivos contigo naquela ilha. Mas aqui acontece uma série de coisas que os seres humanos precisam fazer para se salvar. É fantástico isso. Porque o nosso Deus, ele não determina apenas os fins, mas ele determina os meios também. Ele não determina os fins e diz para nós: vejam, como vocês vão chegar lá, depende de vocês. Eu estou aqui dando uma força, um empurrãozinho, de vez em quando eu apareço. Não. Aqui nós vemos esses homens lançando âncoras ao mar para se salvarem. E por favor, sem alegoria nenhuma, eu pego essa ilustração e eu demonstro para vocês aqui as âncoras da nossa salvação, baseadas na ideia de soberania e responsabilidade humana. Vejam aí como existe uma mudança na atitude desses homens. Você vê no começo dessa porção, a partir do versículo 27, que eles entendem que estão perto de terra firme, eles vão lançando ali o prumo, que era uma forma de medir a profundidade, quão próximos eles estavam de terra firme, e eles vão percebendo então que estão cada vez mais próximos e podem então se arrebentar em pedras. Eles lançam as âncoras. É hora de travar o navio. Já estamos próximos o suficientes para tentar uma ida até a terra firme de alguma maneira. Ao lançar essas âncoras, então, vejam o que acontece. Versículo 29 primeiro. E receosos que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Esses homens tentaram tudo o que eles puderam com as próprias mãos, e toda a esperança de salvamento se foi. Agora até ímpios estão orando. O que acontece com um ateu à beira do leito de morte da sua mãe? Ele diz: Deus, me ajude. Ímpios, quando a questão da tempestade é mais dura, eles vão recorrer ao sobrenatural. Aqui a palavra é que eles oravam, mas não necessariamente oravam a Yahvé, oravam ao Deus de Paulo, não. Mas eles estão reconhecendo que se não houver uma ajuda extraordinária, uma ajuda transcendente, eles vão perecer. Qual é a sua relação com o transcendente? A quem você ora?
A quem você recorre nos momentos em que o seu dinheiro não lhe salva mais, o seu emprego não lhe salva mais, os seus amigos não lhe salvam mais. Talvez você tenha as suas formas de oração, a sua espiritualidade, mas isso não é suficiente. Deus nos ensina que não é a nossa oração ou a nossa fé que fazem qualquer coisa, mas é o objeto da nossa oração ou da nossa fé que pode fazer alguma coisa. E se eu não oro a Deus, ao Deus das Escrituras, essa oração é inútil, é vã, é mero misticismo. Isso demonstra já então a questão da soberania de Deus e a responsabilidade do homem em orar, em buscar. Por que orar se ele já sabe? Por que orar se ele já determinou? Ora! Porque é fundamental então que na nossa viagem nós entendamos que Ele sim é soberano, mas que Ele mesmo determinou a oração, para que nós o buscássemos em todos os momentos, não só nos momentos mais terríveis. Olha o segundo aspecto aí da soberania e responsabilidade, agora no versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Como assim? Ora, aqueles marinheiros espertinhos, fingindo que iam lançar uma âncora do outro lado do navio, eles estavam na verdade lançando um bote salva-vidas para escapar. E Paulo vê aquilo e diz: vejam, se os marinheiros saírem do navio, todo mundo aqui vai morrer. Paulo decide, ou a gente vai morrer, ou a gente vai sobreviver. Qual é? Uma hora a gente vai viver, outra hora vai morrer? Qual é a decisão, Paulo? Não há qualquer coisa contrária aqui no pensamento de Paulo. De fato, Deus garantiu que todos sobreviveriam, mas os meios pelos quais eles sobreviveriam também é determinado por Deus. Aqueles marinheiros não podiam sair do navio, eles eram fundamentais para que o decreto de Deus, na sua providência agora, se manifestasse. Essa é a ideia de responsabilidade humana. Jamais um calvinismo que nos leva a dizer, como Paulo poderia ter dito: deixa eles irem, Deus garantiu a nossa salvação, vão-se embora. Não. Isso é tentar a Deus. Isso é usar a sua soberania de forma absolutamente errada. Isso é a desculpa que nós damos para não fazer o que nós devemos fazer, mesmo não conhecendo muitas vezes os resultados. Soberania e responsabilidade que não se contradizem. Um outro aspecto, versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. A última coisa que essas pessoas estavam pensando em fazer é comer. Eu quero me salvar, eu quero chegar em terra firme. Mas Paulo entende que soberanamente eles chegariam à ilha, mas que responsavelmente eles precisavam se alimentar. Os marinheiros precisavam continuar no navio, eles precisavam se alimentar e ganhar forças para o que aconteceria logo em seguida. A providência de Deus é fantástica, e ela trata dos mínimos detalhes. Mínimos detalhes, a ponto de nos mostrar que precisamos nos alimentar para continuar caminhando, para continuar na jornada, mesmo que isso seja a última coisa que passe pela minha cabeça. E finalmente, um último aspecto nesse sentido, é que na soberania de Deus, juntamente com a responsabilidade humana, de fato ninguém se perde por causa de Paulo. Quando aquela tentativa de preservar o navio, ela falha,
Os soldados romanos percebem que o navio então vai afundar. As âncoras já não servem mais. Eles precisam abandonar a embarcação e eles decidem matar os prisioneiros. Claro, eles vão aproveitar e vão fugir. Se nós sobrevivermos, nós vamos ter que responder a isso com a nossa própria vida. Matemos-los. E o centurião, aquele que agiu de forma humanitária para com Paulo, ele aqui mais uma vez, pela soberania de Deus e fazendo a sua responsabilidade, ele impede que os soldados matem a Paulo ou qualquer outro. Que história fantástica! Que manifestação maravilhosa da mão de Deus na vida dos seus. E essa manifestação maravilhosa, ela vai atingir até aqueles que nem sequer servem a Deus. Ninguém se perdeu. Todos eles chegaram até aquela ilha. O versículo 37 nos diz que eram 276 pessoas. As 276 pessoas chegaram em terra firme, salvas pela graça de Deus. E aí eu lhe pergunto, qual é a graça de Deus que você realmente possui? Eu pergunto isso porque quando nós olhamos para o final do texto, nós vemos aqui no versículo 44: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. A salvação foi completa. Mas esse versículo, ele não deve ser espiritualizado para defender, por exemplo, o universalismo. Longe disso. Nada desse texto deve ser espiritualizado de qualquer maneira. E nós entendemos que esses homens foram salvos, sim. Suas vidas foram preservadas, eles não se perderam. Mas que salvação eles tiveram? Qual é a graça de Deus que você tem? Dividindo essa graça em graça especial e graça comum. Se é apenas a graça comum que lhe alimenta diariamente, que lhe livra dos problemas diariamente, que lhe livra das doenças, que lhe dá tudo o que você precisa nessa vida ainda, você ainda é o mais infeliz dos homens. Porque essa salvação, ela é inútil quando comparada à verdadeira salvação que Deus concede a todo aquele que recebe somente em Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, pelo seu sacrifício, pela sua obra perfeita. É para isso que esse texto está escrito aqui, para nos mostrar que nós não temos que chegar apenas a ano que vem, ou a tal objetivo, ou a tal meta de vida, mas que nós temos que chegar à Nova Jerusalém, à cidade celestial, à terra prometida, e isso só pode acontecer mediante a nossa união perfeita com Jesus Cristo. Alguns aqui, unidos a Paulo, por estarem na mesma situação de Paulo, foram salvos por causa de Paulo. Imagine você então, estando unido a Cristo, qual salvação você vai receber? É essa salvação que importa, é essa salvação que de fato nos livra da tempestade perfeita. A tempestade perfeita que é o inferno. Você vai ver as descrições dessa tempestade perfeita em alto mar. Muitos chamam de inferno no mar, inferno no oceano. Não há paz, não há tranquilidade alguma, é desespero, desespero, desespero. Essa tempestade perfeita que nós chamamos de inferno é algo que está reservado para aqueles que insistem em não dar ouvidos à palavra de Deus,
que nessa noite diz para você mais uma vez: tende bom ânimo, recorra a Jesus Cristo, se esconda em sua cruz e apenas nela, e se livre dessa tempestade perfeita. Porque a cruz de Cristo foi a tempestade perfeita pela qual Ele passou em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter um destino diferente daqueles que foram personagens daquela história em outubro de 1991. Se você ainda não assistiu o filme, assista. Se você preferir o livro, leia. E veja como essa história de Atos 27 é ainda mais fantástica. Não apenas porque todos se salvaram, mas porque aqui o Deus da graça garante que eu e você, em Cristo Jesus, estaremos com Ele em harmonia perfeita, num lugar onde não haverá qualquer tempestade. É para lá que nós estamos indo. E é necessário que cheguemos à terra prometida, somente pela providência de Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, porque essa narrativa nos comove, nos emociona, faz tudo aquilo que uma boa narrativa deve fazer. Mas não pela experiência de Lucas como escritor apenas, não apenas como o texto é descrito, mas porque o Teu Santo Espírito fala conosco ainda hoje, nos chamando a atenção para ouvirmos a Tua palavra e a termos como bússola em nossas vidas, para momentos de calmaria e também de tempestade. Ó Deus, nessa noite, Tu sabes exatamente quem ainda precisa ser salvo. E Tu sabes, ó Deus, que o Evangelho foi pregado exatamente para isso. Nós confiamos na Tua soberania e que na responsabilidade dessas pessoas, elas possam crer e se arrepender dos seus maus caminhos e assim garantirem a sua chegada à Nova Jerusalém, o nosso porto bem seguro. Tenha misericórdia de nós e obrigado pela nossa salvação eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém.